Fala, tudo bom? Eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre parametrização de superfície no caso explícito. Bem, nós vamos começar aqui falando um pouco sobre parametrização, já que esse é um termo que você vai me ouvir muito a partir de hoje, ok? Parametrizar uma superfície nada mais é do que escrevê-la em termos de duas variáveis, ou em termos de dois parâmetros, caso prefira. Agora, por que duas e não uma, três, quatro ou por aí vai? Bem, tem que ser necessariamente duas, pois qualquer superfície precisa apenas de duas dimensões para caracterizar qualquer ponto em cima dela. Por exemplo, se você tiver uma superfície como essa daqui na minha mão, né, um planozinho rosa, para você encontrar esse pontozinho aqui, você precisa apenas da informação de U e da informação de V, que são as minhas duas dimensões centrais aqui, sacou? A terceira coordenada, que no caso é o Z, né, já que toda a superfície está no espaço, é obtida diretamente em função dessas duas dimensões, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é literalmente buscar como encontrar essa parametrização, ou seja, como encontrar x, y e z, que são as coordenadas no espaço, em função dessas únicas duas variáveis. No caso explícito, nós temos uma variável explicitamente em função das outras duas. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos esse paraboloide com a equação z em função de x² mais y². Nesse caso aqui, nós podemos considerar x e y como sendo as minhas dimensões centrais. E a minha altura, né, vai ser uma função direta dessas duas variáveis centrais, sacou? Então, nesse caso aqui, o que eu estou te falando é que x e y são variáveis centrais da minha parametrização, ou seja, são os meus parâmetros, enquanto que a minha altura, né, o meu z, fica sendo uma função direta dessas duas variáveis aqui, ok? Uma forma de escrever a parametrização é utilizando função vetorial. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a função φ, que é muito comum, ok? Dos dois parâmetros centrais das minhas duas variáveis, que são, no caso, x e y. Portanto, qualquer ponto da minha superfície pode ser escrito como x, y e z, onde z é a função x² mais y², ok? A função dos meus dois parâmetros centrais. Agora, eu também quero frisar aqui para você que x e y são apenas nomes de variáveis, são apenas nomes de parâmetros. Então, se eles são nomes, nós podemos trocar o nome em qualquer momento, ok? Por exemplo, eu posso chamar aqui no lugar de x, U, e no lugar de y eu vou colocar o V. Assim, a minha parametrização daquele paraboloide fica sendo essa daqui, ok? E ela é a mesma da de cima, a única coisa que mudou foi o nome. Por exemplo, eu poderia chamar no lugar de x, colocar, sei lá, árvore, e no lugar de y, talvez coelho, desde que aqui fique árvore, coelho, e a função z, né, fique sendo árvore ao quadrado mais coelho ao quadrado, entendeu? Não tem problema nenhum, é apenas nomes. Só que você não vai escolher árvore nem coelho, né, porque é um nome muito extenso, ficaria muito grande e feio na sua prova. Por isso eu te recomendo ou escolher x e y ou escolher u e v, ok? Show de bola! Então, com a parametrização encontrada, né, na verdade com a função de parametrização encontrada, outra pergunta importante a se fazer é onde os nossos parâmetros, no caso x e y, estão variando. Pois se você perceber, o nosso paraboloide ele não é um cara infinito, ele é uma superfície finita. Portanto, eu tenho que definir onde os meus parâmetros estão girando para formar esse paraboloide, ok? E para fazer isso, o que nós vamos fazer é simplesmente olhar para a projeção, ou para a sombra, se preferir, né, desse paraboloide no plano onde as variáveis centrais do problema estão livres, digamos assim, ok? Nesse caso aqui, as minhas variáveis centrais são x e y, então o que eu vou fazer é uma projeção desse paraboloide no plano xy. Quando a gente faz essa projeção, né, encontra a sombra dele no plano xy, nós vamos obter esse desenho aqui que se parece com um círculo, né, com um círculo de raio 1, inclusive. Porém, a gente não pode ter nenhuma incerteza em matemática, né? Então, para falar e afirmar que a região de variação de x e y é de fato um círculo, o que nós vamos fazer é olhar para a equação
que define a nossa região, no caso z igual a x² mais y². Também nós vamos pegar a inequação que delimita o nosso paraboloide, certo? Tal inequação é z menor ou igual a 1. Essa inequação aqui serve apenas para delimitar o nosso paraboloide por cima, beleza? Ou seja, qualquer ponto vermelho aqui está abaixo do plano z igual a 1. Se a gente substituir aqui então, lembrando que z é igual a esse carinha e z é menor ou igual a 1, portanto, a gente ganhará que x² mais y² é menor ou igual a 1. Ora, x² mais y² igual a 1 nada mais é do que uma circunferência de raio 1. Esse menor ou igual aqui serve apenas para indicar que o nosso x e y estão no interior dessa circunferência de raio 1, entendeu? Então, sendo assim, nós podemos definir a variação de x e y no interior desse círculo unitário, ok? Bem, então a gente pode resumir, né, de uma forma geral que parametrizar uma superfície nada mais é do que descrevê-la, né, em termos de duas variáveis ou em termos de dois parâmetros, caso prefira, e normalmente essas variáveis, né, são u e v, onde a gente vai ter que mudar o x em função de u e v, o y em função desses dois parâmetros e o z também em função desses dois parâmetros. No caso explícito, esses dois parâmetros serão uma dessas coordenadas aqui, na verdade duas delas, né? Por exemplo, a gente viu o caso onde a gente tem z explicitamente em função de x e y. Sendo assim, os meus dois parâmetros centrais serão x e y, e o meu z eu devo escrevê-la em função de x e y mesmo, ok? Esse daqui é o caso mais comum, mas você também pode ter casos onde você tenha y em função de x e z, ou o x em função de y e z. E nesses dois casos aqui que são mais incomuns, eu tenho, para esse segundo caso aqui, que o x e o z são as minhas variáveis do problema, ok? São os meus dois parâmetros. E nesse terceiro caso aqui, quem são os parâmetros são y e z, ok? Vamos ver mais um exemplo, então, como a gente pode parametrizar uma superfície. Bem, vamos supor agora que nós temos que parametrizar esse plano de equação x mais y mais z igual a 1, cuja variação, né, região de variação aqui foi definida pra gente, onde y e z estão no interior desse círculozinho aqui de raio 1, ok? Primeiramente, eu quero que você entenda quem é a superfície que nós estamos parametrizando, já que nós temos duas expressões aqui. Ora, a expressão que você vai parametrizar é a expressão da superfície, que é sempre a sua equação. A inequação serve apenas para delimitar tal superfície, ok? Agora, como que nós podemos fazer essa parametrização? Ora, nós vamos realizar essa parametrização de modo que simplifique na hora da gente observar a região de variação. Se você notar aqui, a região de variação é o círculo que está em função, né, no caso de y e z. Isso sugere fortemente que realizamos uma parametrização com x em função de y e z, e não o contrário, tá? E não z em função de x e y aqui. Para encontrar tal expressão, basta trocar, né? Na verdade, trocar não, passar esse y e esse z aqui para o outro lado. Eles vão passar negativo e, portanto, a gente vai ficar aqui x é igual a 1 menos y menos z, ok? A restrição do nosso problema, né, nos define que y e z são os meus parâmetros centrais e tais parâmetros variam, nesse caso, nessa região circular aqui, ok? Então, a gente conclui que a parametrização final em função de y e z é x, y e z, onde x é a expressão em termos de y e z, ok? Bem, por hoje é realmente só isso, tá? Eu realmente espero que tenha ficado claro o que vem a ser uma parametrização e o que vem a ser uma parametrização no caso explícito. Se esse vídeo então te ajudou, responde aí pra gente. Se não te ajudou, também responde aí pra gente estar cada vez mais aperfeiçoando os nossos métodos, né? Pra você chegar na sua prova e tirar aquele 10. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!